Exames de rastreamento podem detectar a doença, é verdade que nem sempre tão precisos. A investigação precoce e a mudança de hábitos são muito importantes. Acompanhe. Nós temos prevenção primária e prevenção secundária, e às vezes a gente mistura um pouco os dois. É importante que a gente separe, porque a prevenção primária é mais fácil, mais barata e mais difícil no sentido de conscientizar a população, mas quase não necessita de recursos para sua aplicação. E o que seria a prevenção primária para o câncer coloretal? Mudança de estilo de vida, mudanças de hábitos nutricionais, alimentares e de exercício. E estas mudanças, se realizadas quando o indivíduo é jovem, vão resultar numa redução importante da incidência da doença, praticamente sem custo para a sociedade. E aí depois nós temos a prevenção secundária, que é a determinação da presença de uma lesão pré-maligna que virará câncer ou de um câncer em estágio inicial. Eu não vou me ater a todos os tipos de prevenção que foram apresentados, metodologias de prevenção, mas eu vou discutir muito rapidamente, senador Moca, duas delas. O primeiro é o sangue oculto nas fezes. Esse é o mais barato e há já nos Estados Unidos documentação que leva a uma redução de até 30% na mortalidade por câncer coloretal. Infelizmente, é um exame que não é tão simples como parece, porque ele sofre, infelizmente, de falso positivo que levam à necessidade de exames adicionais. Mas isso está sendo resolvido agora com os exames imunoquímicos, que são mais específicos para a hemoglobina humana e não tem, então, uma reação cruzada com a hemoglobina animal da alimentação. E acho que, num futuro muito próximo, teremos os exames de DNA nas fezes, porque isso já está em fase experimental. E aí, sim, nós vamos ter um exame de alta sensibilidade e especificidade, que vai diminuir a necessidade de exames que vão resultar em resultados negativos para os pacientes. E aí temos a colonoscopia, que acaba sendo, no final, o padrão ouro, porque ele não só faz o diagnóstico, mas ele faz a cura do problema, ele remove o problema quando é um pólipo ou um câncer inicial. Mucosectomias, a remoção da mucosa doente do intestino, cura tumores em estágio inicial. É um procedimento que é muito importante, mas tem um custo. E o custo não é só do procedimento em si, mas tem o custo do preparo, que quem já teve a oportunidade de realizar o exame sabe que o preparo é um preparo um pouco mais demorado, exige um pouco mais de atenção, particularmente em pessoas idosas. Então, tudo isso tem que ser levado em conta ao se fazer algum tipo de programa de prevenção. O que pode se fazer em termos de mudança de comportamento? Não ingerir bebida alcoólica em excesso, consumir diariamente fibras, frutas e verduras, em torno de 25 a 30 gramas, praticar atividade física regular, evitar gorduras e carne vermelha, não fumar, beber em torno de 2 a 3 litros de água por dia e realizar os exames, a colonoscopia a partir dos 50 anos ou, se tiver história familiar, a partir dos 40 anos e, se houver alguma manifestação sintomática, procurar um especialista. Essas campanhas de rastreamento se prestam para pacientes de risco moderado, ou seja, pessoas de ambos os sexos acima dos 50 anos. Nas campanhas de rastreamento, devemos aplicar exames simples e de fácil execução para que possa ser aplicado em grandes populações. Em torno de 10 a 15% somente dos pacientes com tumor precoce vão ter manifestação sintomática. Então, muitas pessoas vão ter uma lesão, um pólipo ou um tumor e não vão ter manifestação sintomática. O câncer coloretal, pela alta prevalência, fase assintomática longa, presença de lesões pré-malignas tratáveis, é ideal para rastrear. E isso pode ser feito através de exames de fezes ou exames estruturais. O teste de sangue oculto nas fezes é o exame indicado em população que não tem como oferecer colonoscopia para todas as pessoas de risco moderado. Ele deve ser complementado com a colonoscopia sempre que positivo. Um estudo americano comprovou, um estudo recente que saiu no New England, que a taxa de câncer coloretal caiu 30% em 10 anos, sendo que o número de colonoscopias triplicou, ou seja, realmente podemos prevenir o câncer de intestino. Recomendações do INCA e de vários outros institutos, sempre que houver um sangue oculto nas fezes positivo, o paciente deve ser triado para a colonoscopia. Eu queria mostrar aqui os países que fazem prevenção. Nós já sabemos, Estados Unidos, bem conduzido os sistemas de prevenção, reduzindo, como já foi mostrado aqui, enormemente a incidência e a mortalidade por câncer. Na Europa, Alemanha, França, Espanha, Portugal, fazem campanhas de prevenção.
mas do Canadá, muito. Mas eu queria chamar a atenção na América Latina. O único país que faz prevenção, espantem-se, é a Bolívia. Porque na Bolívia a saúde pública é cuidada através, como aqui no Brasil, nós temos o Sistema Nacional de Saúde. E como no Brasil nós temos o Sistema Nacional de Saúde, que é muito bem feito, nós precisamos melhorar a sua qualidade, nós podemos fazer prevenção. Seguimos o modelo da Bolívia. Não vou chamar mais atenção, caindo significativamente a incidência de câncer nos Estados Unidos, 65% de 2002 para 2006. Paralelamente, caindo a taxa de mortalidade. Eu diria aos senhores que o câncer coloretal teria um excelente prognóstico, mas ainda a nossa probabilidade de cura no Brasil raramente ultrapassa 50%. Só em centros acadêmicos, centros que têm bem desenvolvido as técnicas cirúrgicas e as técnicas de diagnóstico precoce, nós conseguimos ter índices de cura acima de 60%. Mas a cada 100 doentes que nós operamos e tratamos, 50 vão morrer em 5 anos. E é um câncer de excelente prognóstico, diagnóstico precoce fácil e prevenível. Então, é esse o câncer que nós devemos tratar. Porque o rastreamento e as políticas públicas de rastreamento vão reduzir incidência, mortalidade. Vai ser mais efetivo quanto ao custo para o país e, claro, vai melhorar de imediato a qualidade de vida do cidadão. Então, nós devemos fazer isso. A solução mesmo virá muito em breve quando nós pudermos extrair o DNA circulante. Ou seja, vamos fazer um exame de sangue e analisar no exame de sangue a presença de DNA do tumor circulante. Isso já existe, isso não é ficção científica, não é comercialmente disponível. Mas hoje, para pacientes com câncer, nós já conseguimos quantificar o DNA circulante e isso pode ser utilizado até em planejamento futuro. Eu acho que em poucos anos estará disponível e aí nós vamos ter uma ferramenta maravilhosa, simples e fácil de fazer, que resolve muito dos problemas que estão sendo discutidos. Primeiro, eu quero lembrar que prevenção é diferente de rastreamento, que é diferente de detecção precoce. Então, a gente fica falando em prevenção, acha que tem que se fazer exame. Eu posso ter a prevenção primária para mudar a qualidade de vida e hábitos de vida da população. Eu posso fazer campanhas e alertas para sinais e sintomas, que a gente também ainda precisa dar esse passo. E eu posso ter programas organizados ou oportunísticos de rastreamento. A gente precisa ter bem claro, porque senão prevenção vira igual a exame. E não é isso do que a gente está falando. Um programa de rastreamento organizado, para eu poder disparar isso, eticamente eu preciso garantir a confirmação diagnóstica, porque rastreamento não é confirmação diagnóstica, dependendo do tipo de exame que eu usar para rastreamento, como sangue oculto dito aqui, e obrigatoriamente eu tenho que ofertar o tratamento. Eu não posso pôr essa paciente numa outra fila e ela só ficar na cabeça que está com câncer. Então, antes disso, a gente precisa tomar uma série de medidas. Então, eticamente, eu só posso fazer um programa de rastreamento organizado se eu garantir outras questões dentro do SUS. Eu sempre gosto de lembrar isso, rastreamento é uma intervenção sanitária complexa, poucos países do mundo têm condição de fazer ela o rastreamento populacional, de forma adequada. Então, hoje, poucos países do mundo têm programas organizados de rastreamento. Tem outras questões que a gente pode fazer antes do rastreamento. Aqui, o CAB 29, o caderno então, de atenção primária, ele orienta a questão do rastreamento justamente porque a gente é um país federativo e a ideia era se em algum estado ou município decidisse por isso, a gente queria deixar claro as evidências que a gente tem em relação a isso, mas é diferente da gente pensar uma política nacional. Então, ele sim tem bastante evidências para o diagnóstico precoce, sim tem evidências para o rastreamento. E hoje, o rastreamento, a gente não considera ele viável e custo efetivo. A gente recomenda fortemente estratégias para divulgação ampla de sinais de alerta para a população e profissionais de saúde e acesso imediato ao exame diagnóstico. A gente precisa trabalhar com linha vermelha na oncologia. Já falei isso várias vezes. Uma pessoa que está esperando a colonoscopia, por exemplo, que ela faz de rotina porque ela tem doença de Crohn, e uma pessoa que está esperando porque está com sinal e sintoma de câncer, não pode ficar na mesma fila, tem que ser filas diferentes. Então, a gente precisa trabalhar com protocolos muito claros de regulação. E eu preciso dar acesso ao tratamento adequado e oportuno. No próximo bloco, regionalizar uma política nacional de saúde e o toque que salva vidas. De 1/4 até quase 1/3 desses tumores são detectáveis por um toque.